Coisa boa é ver milagre, é ver o sobrenatural, o agir de Deus. Quando há oração, quando há clamor, quando há temor, quando há fé, quando há a não desistência sobre algum aspecto, sobre alguma situação. E é interessante que quando a Bíblia diz assim, chorai com os que choram, se alegrai com os que se alegram. É interessante ver que quem conhece a sua dor, quem conhece o seu sofrimento, quem conhece aquilo que você está passando, a sua necessidade, vai se alegrar quando a sua vitória vier. E também vai se entristecer, né? Quando coisas ruins acontecerem sobre a sua vida. Lucas, capítulo 1, versículo 57 e 58 diz assim: E completou-se para Isabel o tempo de dar à luz e teve um filho. E os seus vizinhos e parentes ouviram que tinha Deus usado para com ela de grande misericórdia e alegraram-se com ela. Irmãos, quem era Isabel? Vamos lá. Isabel era a mulher de Zacarias, o sacerdote ali. A palavra diz, irmãos, que os dois eram avançados em idades, mas uma coisa interessante que a palavra me diz aqui é que eles eram irrepreensíveis diante do Senhor. Viviam uma vida íntegra, reta, de temor, de amor a Deus, de serviço ali ao Senhor. Só que ela era estéril, eles já eram avançados em idade e meio que sem expectativas sobre um filho, por exemplo, né? Que era algo impossível, que era algo assim, fora de cogitação no caso da vida dela. Por ser estéril, por ser avançada em idade, mas olha, irmãos, quando Deus quer fazer, Deus, ele quebra todas as barreiras imagináveis, né? Então a Bíblia diz que Zacarias, ele vai ali, tá trabalhando, fazendo sacerdócio, vai ali ao templo, oferecer o sacrifício. E ele orando, a palavra diz que o anjo chega e fala, né, não temas, a sua oração foi ouvida. E aí ele começa a revelar para Zacarias, olha, sua mulher Isabel vai gerar, louvado seja Deus, vai ter filho, o nome dele vai ser, ele vai ser um profeta, né, João, né, o Batista, ele vai batizar no Jordão, enfim, irmãos, fez um monte de revelações profundas e tremendas diante de uma impossibilidade. E Zacarias ficou meio na dúvida, e a palavra diz que ele fica mudo, porque o anjo falou, para se provar que isso vai acontecer, você vai ficar mudo, porque você duvidou. Ele duvidou. Enfim, o que eu quero falar com você, na verdade, estou te contando a história para você entender quem eles eram, o que eles estavam fazendo nesse meio. Mas o que eu quero que você saiba é, Deus cumpriu a sua promessa. Deus deu um filho para Isabel e Zacarias. Ela tem uma gravidez depois de idosa já, de uma senhora e estéril, e agora Deus abre a madre, porque é Deus que tem o controle de todas as coisas. E nesse momento a Bíblia fala aqui, nascimento de João, né? Então ele fala que completou-se para Isabel o tempo de dar à luz e ela teve o filho prometido, o filho esperado, o filho do milagre, o filho da sua velhice, enfim, o filho único, amado, querido. E seus vizinhos e parentes ouviram que tinha Deus usado para com ela de grande misericórdia e se alegraram com ela. Então, como eu estava dizendo no início da mensagem, sabe? As pessoas que sabem da sua dor, que sabem do seu sofrimento, as pessoas que acompanham a sua trajetória, você que precisa de algo do Senhor impossível. E as pessoas estão acompanhando, muitas pessoas, claro, irmãos, não se engane, tem pessoas que elas só são curiosas e elas só querem saber, por saber. Mas tem pessoas que choram as suas dores, sim. Tem pessoas que alegram com as suas vitórias, sim, elas existem, irmãos. E a palavra diz que os vizinhos e parentes ouviram que Deus tinha usado de misericórdia, ou seja, Deus tinha realizado um milagre, Deus tinha feito o sobrenatural e eles se alegraram juntamente com aquela família. E é coisa boa, maravilhosa, quando nós podemos ver milagre, quando nós podemos ver o sobrenatural e nos alegrar com pessoas que choraram conosco, né, por algum tempo. Então Isabel e Zacarias, eles vivem isso ali. E João, ele nasce, depois ao 8º dia ele é circuncidado, ou seja, ele passa por todas os processos que seriam necessários. Mas eu vou me ater ao milagre, eu vou me ater ao sobrenatural, eu vou me ater à alegria de ver o operar e o agir do Senhor. Irmãos, você que está passando
uma dificuldade, uma luta, alguma coisa assim que para você pode ser impossível, sabe? Talvez na sua saúde, talvez no seu casamento, talvez no meio da sua parentela, dos seus filhos, do seu trabalho, no seu ministério, eu não sei em que área pode ser, mas olha, eu quero dizer que existe um Deus que é tremendo, é poderoso, é soberano, que ainda realiza milagre, que ainda cura, que ainda liberta, que ainda batiza com o Espírito Santo, que ainda renova todas as coisas, que ainda abre portas onde não existem nem paredes. Ele é Deus que chama à existência coisas na nossa vida. Ele é Deus que traz o milagre. Então, continue clamando, continue orando, continue compartilhando com quem você pode compartilhar essa dor. É tão bom, né, irmãos, quando a gente pode falar, olha, ore comigo, me ajude em oração. E é tão bom quando nós podemos contar realmente com pessoas para chorar conosco, para orar conosco, porque nada dura para sempre. Existe um momento, né, da alegria e existe um momento da dor. Mas esse momento, a Bíblia diz, o choro dura uma noite e a alegria vem ao amanhã, ao amanhecer. Ou seja, tem um tempo de chorar, sim, tem um tempo da gente se lamentar, da gente não entender coisas, propósitos, portas que não se abrem, situações que não acontecem, corações que não são inclinados a seu favor e você necessita que eles sejam inclinados para você. Mas há um tempo, irmãos. Porém, chega o dia também da vitória, da virada, da mudança, do sobrenatural, do agir de Deus poderoso sobre a sua vida. E olha, faça como esses vizinhos, como esses parentes aqui de Isabel, né? Que quando ouviram o sobrenatural que Deus tinha feito, se alegraram muito, comemoraram junto, né? Aplaudiram também, ó, ali de pé, o trabalhar, o poder do Deus vivo, que por nós tudo executa. Então não desanima não, Deus ainda é Deus, Deus continua sendo o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Deus continua cuidando, Deus continua olhando, Deus continua salvando, libertando, sarando, seja o que você precise. Não desista, porque o que o Zacarias ouviu do anjo foi, não temas, a sua oração foi ouvida. Então a sua oração também será ouvida, em nome de Jesus. E assim como Zacarias pegou aquele menino no colo, eu profetizo que você também vai pegar no colo, né? Você também vai viver, você também vai contemplar aquilo que você está clamando, que você está orando, que você está pedindo da parte de Deus. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe você, fortifique a sua fé e, né, ajude as suas mãos aí, né, para você se fortalecer e saber que Deus é poderoso e que Ele continua sendo fiel para aqueles que oram, para aqueles que temem, para aqueles que creem que Ele é tremendo e poderoso para fazer todas as coisas. Até amanhã, se assim Deus nos permitir, para mais uma mensagem. Deus continue te abençoando e te guardando no nome de Jesus. Amém.